Atenção, vocês estão passando por dificuldades financeiras, está endividado, não consegue pagar a parcela da sua casa, do seu carro, não tem nem onde morar, seu time foi rebaixado para a segunda divisão, está com dor de barriga, seus problemas acabaram. Vocês vão aprender agora comigo, Gustavo Machado, no canal Orientação Marxista, a ser um mestre do capitalismo e resolver todos os seus problemas. Tá ok? Brincadeira aqui, viu, gente? Eu vou fazer aqui um reagindo a um vídeo curtinho, um trecho de um vídeo, na verdade, do Nando Moura, fazendo a ironia com o título aí que ele coloca no curso, que parece que ele deu tempos atrás, que chamava Os Mestres do Capitalismo. Isso prolifera na sociedade hoje, né? Em todos os lados a gente encontra cursos e mais cursos que vão te dar a chave mágica para resolver os seus problemas financeiros, com todas as pessoas desempregadas e tudo, em certo sentido desesperadas mesmo, acabam caindo nessas coisas. Mas o meu objetivo não é tanto discutir isso, eu queria pegar isso como ponto de partida, porque essas várias concepções de saídas individuais, financeiras individuais, se transformam hoje no ponto de partida para a análise de toda a sociedade, né? E aí o capitalismo é explicado a partir da finança da sua casa, né? Veja que se você vai achar, por exemplo, vídeos sobre dívida pública, tem um monte, eles são engraçados porque eles começam sempre dando exemplo de uma finança doméstica. Fala, se você gasta mais do que você ganha, então você precisa contrair um empréstimo. É assim também na União? E na verdade a dinâmica interna do capitalismo é completamente diferente. Então eu sou obrigado aqui do canal Orientação Marxista a explicar para os mestres do capitalismo como é que funciona o capitalismo, né? E vocês vão ver exatamente do que se trata. E vou aproveitar para deixar de conteúdos que vão ser discutidos na parte mais, por assim dizer, teórica do canal, no curso do Capital e tudo. Vocês vão ver a diferença que faz, isso que nós fazemos no curso do Capital aqui, por exemplo, de entender como é que as coisas se relacionam internamente dentro da sociedade, na realidade da sociedade capitalista, com relação a esses caras que projetam uma economia doméstica no funcionamento da sociedade. Esses cursos todos, lá no Moura, não são cursos de mestre do capitalismo, coisíssima nenhuma, são cursos de economia doméstica no melhor dos casos, ok? E detalhe, curso de economia doméstica de classe média, né? De quem tem uma parte da renda passível de ser, de alguma maneira, poupada ou investida. Então, são economia doméstica para a classe média. O capitalismo não funciona assim. Estão te enganando, ok? Vou botar alguns trechinhos aqui e depois nós vamos discutir isso, centrado em um ponto, ok? Eu vou mostrar para vocês que no capitalismo real, que não é você a sua rendinha, você é só uma célulazinha completamente condicionada dessa sociedade inteira, quer você goste, quer não. Mas na estrutura produtiva da sociedade capitalista, o que a move em grande medida, do ponto de vista da sua superfície, da ação dos capitalistas das empresas, é a dívida. Ok? Se Deus tivesse feito os 10 mandamentos do capitalismo, um deles, talvez até o primeiro, seria endividai-vos. Ok? Vamos entender isso melhor e vamos ver o que diz o Nando Moura aqui, esse mestre do capitalismo. Fala aí, Nando Moura. A prosperidade que eu tenho vem dos pilares financeiros que eu construí desde muito novo. Trabalho desde os 16 anos dando aula. Então a primeira coisa é você não ter dívidas, se livrar das suas dívidas. Você ter um bom planejamento financeiro. Vamos ver. Vocês acham que existe alguma grande empresa que não tem dívida? E vocês acham que elas não querem ter dívida? Nós vamos discutir isso já já. Só gravem isso, ok? Para vocês verem que ele está fazendo um cursinho de economia doméstica para a classe média. Isso aqui é autoajuda para a classe média. Meramente isso. Você não tem lá aqueles livros de autoajuda mais clássicos, tipo, sei lá, Augusto Cury, etc. Isso aqui é autoajuda para a classe média, né? Vamos lá. Financeiro a curto, médio e longo prazo. Você traçar os teus objetivos, aquilo que você vai alcançar. Se o cara, o que ele ganha, não dá nem para ele sobreviver, para ele comer, morar e vestir minimamente, como é que você vai fazer planejamento a curto, médio e longo prazo, né? Vamos continuar. Qual é a parte de empreendimentos? Como você vai fazer com que o teu dinheiro prospere? Não que você perca dinheiro sempre, mas como você vai fazer com que ele se multiplique? Empreendimentos e a parte de investimentos. Como você vai fazer com que o teu dinheiro, em determinado momento, trabalhe por você? Guardem essa frase. Você vai fazer que o seu dinheiro trabalhe por você.
Veja que às vezes as pessoas acham muito abstrato lá no custo do capital, quando a gente fica falando de fetichismo da mercadoria, fetichismo do dinheiro, fetichismo do capital. Vocês já viram algum dinheiro trabalhando? Vocês já viram alguma coisa sendo produzida por dinheiro, né? Em algum lugar? Então, o que está por trás dessa frase, o dinheiro trabalhando por você? Quem de fato está trabalhando quando o dinheiro trabalha por você? Veja que isso não é uma mera invenção, de fato a sociedade funciona assim. O dinheiro no capitalismo, o capital monetário, ele, entre aspas, trabalha, coloca coisas em movimento. Mas como é que isso pode fazer sentido? Vocês já pararam para ver como a gente naturaliza as características da nossa sociedade, porque somos acostumados por ela, porque vivemos dentro dela e não percebemos o como é místico o funcionamento desse tipo de sociedade que a gente vive? O dinheiro trabalhar por você. Então agora o trabalho é um atributo do dinheiro. O dinheiro se tornou uma entidade viva, ok? Agora as pessoas elas recebem as benesses do trabalho do dinheiro. Pense se isso faz algum sentido, ok? E o pior é que faz, que a nossa sociedade funciona dessa forma. O dinheiro é que coloca as pessoas em movimento, o capital monetário que coloca as pessoas em movimento, ainda que em última instância, tudo que é produzido, toda a riqueza expressa no dinheiro é produto do trabalho feito por pessoas. Então, quando o dinheiro trabalha por você, na verdade, de forma mediada, indireta, quer dizer unicamente que tem outras pessoas trabalhando por você, né? Mas vamos continuar aqui. E eu tenho pessoas maravilhosas que cuidam só desta área comigo. O Ramiro e o Bruno, que são meus gestores financeiros. Inclusive, é o seguinte, desde novembro do ano passado... Então, olha só, para que o cursinho do Nando Moura de economia doméstica, que não é capitalismo, funcione para você, além de você ter que ter um excedente do seu salário para você poupar, e não vai dar para ser R$50 por mês, né, gente? R$50 não vai dar para muita coisa, não. Mesmo no longo e médio prazo. Você ainda vai ter que contratar os gestores para trabalhar por você, né? Então veja que para o Nando Moura, o dinheiro trabalha para ele, os financistas que ele contratou trabalham para ele, só resta saber o que o Nando Moura faz nessa coisa toda. Nós estamos preparando um curso só voltado a finanças. Para você sair de uma vez por todas das suas dívidas, para você conseguir prosperar com dinheiro, para você conseguir empreender, para você saber como investir. E esse curso eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente, assim como foi... Ele serve para o meu time de futebol começar a ganhar também? Brasil Paralelo, a Masterclass, etc. O curso de inglês do Júnior Silveira. Você que está interessado, ele deve ser lançado por volta de setembro. Se chama Mestres do Capitalismo, porque eu quero que você seja um mestre do capitalismo. Então está interessado? Se inscreva aí que é o primeiro link aqui na descrição. Agora vamos falar a respeito de quanto é que eu ganho. Ah, é só esse trecho. Olha só para vocês verem. Eu não sei se o custo de economia doméstica dele para a classe média ajuda ou não, atrapalha ou não. Eu não fiz, não conheço quem fez, pode, sei lá. Né? A questão toda é mostrar para você o seguinte, como isso não é mestre do capitalismo, coisíssima nenhuma. No máximo é um cursinho de economia doméstica. Toda grande empresa capitalista, todo grande investimento capitalista, ele move fundamentalmente por dívida. Vamos entender um pouquinho disso, aproveitar então para agregar algum conteúdo em cima dessas asneiras todas. Vou pegar aqui os dados, isso aqui é um estudo do ILAES, estudo que eu trabalho, mas esses números estão todos no relatório da Embraer relativo ao ano passado, ok? Nos relatórios de janeiro desse ano. Vocês vão ver que a Embraer tem um caixa de 11,2 bilhões de reais. E ela tem uma dívida, que está aqui em cima, de 13,6 bilhões de reais. A pessoa pode olhar e perguntar, poxa, mas por que isso, né? Por que uma empresa como a Embraer tem uma dívida de 13 bilhões e tem um caixa de 11 bilhões? Por que ela não pega esse caixa, usando a regrinha do Nando Moura aí, né? Não contraiam dívidas e paga essa dívida, né? E aí vai ter uma dívidazinha de 2 bilhões, que para a Embraer não é quase nada. Ela faz isso em 1 mês, 2 meses. Por que ela não faz isso? Porque no capitalismo não funciona assim, né? O capitalismo, a dívida é fundamental. Então vamos pegar o caso aqui da Embraer. Suponhamos que ela vai construir uma nova plataforma, vai lançar um novo avião, um novo modelo. E ela vai precisar de um investimento aí de 10 bilhões para poder fazer esse investimento ao longo do tempo. E ela tem lá no caixa dela 11 bilhões, ok? Só que veja, ela vai construir um novo avião que vai ter que passar
fases de projeto, de engenharia, de teste, vai levar uns 2, 3 anos aqui, se já tiver muita coisa pronta, 2, 3 anos para entrar no mercado ou mais. Ou seja, já vai começar a receber daqui uns 4 anos e depois o avião ainda vai ficar sendo vendido aí por 5, 10 anos, se fizer sucesso, pode chegar a ficar vendido por 10 anos. Ou seja, aquele investimento inicial, que a gente está chutando os valores aqui de 10 bilhões, ele vai ser reposto em parcelas ao longo de muitos anos. É um investimento inicial de 10 bilhões e ao longo de vários anos ela vai recuperar esse investimento. Uma empresa como a Embraer não vai pegar esses 10 bilhões, mesmo que ela tiver em caixa, e botar na produção daquele avião, porque ela vai receber o retorno dele daqui a muito tempo. E o capital, mesmo nas grandes empresas, funciona no curto prazo. Eles podem fazer projetos de longo prazo, mas o capital não. Então, o que faz a Embraer, mesmo se ela tiver o dinheiro em caixa, ela vai pegar um empréstimo que vai ser pago num período próximo ao que ela acredita que vai ter o retorno do investimento, de maneiras que o lucro que ela vai ganhar vai ser dividido uma parte em juros, para ser pago para quem emprestou o dinheiro, para a instituição financeira que emprestou o dinheiro, uma parte no lucro líquido que fica com a empresa, se tudo der certo. Então pode ver que a dívida de curto prazo da Embraer aqui não chega nem a 1 bilhão. Então veja, do ponto de vista do capitalismo, as finanças dela estão totalmente equilibradas. Ela não tem nem 1 bilhão de dívida a curto prazo, mas ela tem 11 bilhões em caixa. E ela tem uma dívida total de 13 bilhões, mas que é de longo prazo. Toda empresa capitalista trabalha com dívida. Porque o que ela vai fazer com esse caixa? Você acha que esse caixa fica no cofrinho, lá nos porões da empresa, com barras de ouro, massas de cédulas, de real, de dólar? Não. Ele investe em outros lugares. Então, além dela gastar para fazer um avião que só vai dar retorno em muito tempo, a Embraer vai pegar esse valor que ela tem em caixa. Esse valor não fica aplicado na conta corrente, ele fica aplicado em outros investimentos, que rendem juros também. Ok? Então, veja que curioso. Embora os juros, no fundo, é produto da divisão, da mais-valia, do trabalho excedente que você tem na produção, entre uma parte que fica com a empresa, o seu lucro líquido, uma parte que fica com o banco, os juros, as empresas pegam o dinheiro que elas acumulam e reinvestem nos mais diversos setores. É isso que garante a interconexão, gente, entre as múltiplas empresas da sociedade capitalista. Veja que quando a Embraer está investindo lá os 10 bilhões que eu especulei aqui para construir uma nova aeronave, quem está pagando no final das contas são centenas de outras empresas que depositaram seus dinheiros num dado banco, que por sua vez fez um empréstimo para a Embraer. Ela está socializando os riscos. Então é por isso que dívida no capitalismo é tão importante. Como o capitalismo não tem ninguém que organiza a economia em seu conjunto, quem organiza a economia no seu conjunto de modo impessoal é através do mecanismo dos juros a partir do sistema de crédito e do sistema bancário. Porque várias empresas colocam seu dinheiro no banco, eles não ficam lá parados. Quando a empresa bota o dinheiro no banco, por que o banco paga juros? Porque ela vai reemprestar esse dinheiro para outras empresas que vai pagar um juros um pouco maior. Com isso, ela paga as empresas que pouparam no banco e empresta para aquela outra empresa mão. Então, faz-se uma malha onde o conjunto das empresas estão entrelaçadas através da dívida. Percebem a questão? Então, veja que o Lando Moura não faz a menor ideia do que é capitalismo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, aqui do Anuário Estatístico do Laes, que eu já falei aqui várias vezes, tem um vídeo no canal sobre o anuário. É a base de dados mais completa que vai fazer o entrelaçamento do ponto de vista trabalho-capital de um conjunto de mais de 500 empresas do Brasil que somadas dão mais de 40% do PIB. Né? Então a soma dessas mais de 500 empresas, que são as maiores do Brasil de todos os setores, aqui está o capital dessas empresas todas, que a gente pega para os relatórios, todas as fontes primárias, dividida nas suas partes componentes, que é o capital circulante, que são os insumos, ou seja, matéria-prima, de um modo geral, ou seja, a parte do valor da empresa que diz respeito a isso. O capital fixo, né, que é o que no ciclo de produção ela gasta com depreciação das máquinas, que é feita no longo prazo, por isso que a empresa compra máquina fazendo dívida. Porque aí, quando a máquina vai depreciando e o sistema produtivo vai produzindo mercadoria, ela vai pagando as parcelas da dívida, além de pagar a máquina de uma vez só. E o retorno do investimento vai ser daqui a 10 anos. É melhor para a empresa capitalista fazer a dívida, pegar o dinheiro que ela tem em caixa, investir em outros lugares, que vai dar retorno todo mês, ok? E aí, quando a máquina for depreciando, ela vai pagando o que ela
contraiu de empréstimo relativo àquela máquina em pequenas parcelas e dividindo o lucro dela entre o banco e ela própria. Olha isso acontecendo aqui, ó. Tem aqui os impostos, o capital variável que elas gastam para pagar trabalhadores, os juros e o lucro líquido. Então, vamos pegar aqui nessa soma total no ano de 2018, que é o anuário de 2019, né? A gente pode ver aqui que ficou 59% de gastos com matéria-prima, na média de todas as empresas que tem na base de dados do ILAES, 4% em capital fixo, depreciação de capital fixo, a depreciação das máquinas que são usadas ao longo de vários anos, 14,6% impostos, né? E 9%. Isso aqui é o imposto sobre o produto. Tem outras modalidades de imposto no Brasil, ok? 9% capital variável, que é usado para pagar o trabalhador, que no final das contas é quem produz essa coisa toda. E o que sobrou de excedente é dividido, ó, em 2018 certinho. 9% foi para o banco, na forma de juros, e 9% ficou com a empresa na forma de lucro líquido. Percebe? Só que olha que curioso, se você somar isso tudo aqui, vai dar 106,8%. Por que dá 106,8%? Porque, na verdade, está somado aqui nesse montante 6,8%, que são das receitas financeiras que a própria empresa ganhou ao aplicar o que ela tem em caixa no mercado internacional. Então, a empresa paga juros das coisas que ela faz investimento de longo prazo, enquanto isso ela pega o que ela tem acumulado e aplica em outros lugares e ganha juros. Okay? Às vezes, o que algumas empresas, mesmo do capital industrial, ganham de juros é maior do que o que ela pagou de juros. Né? Se ela aplica, se ela não faz dívida, ok? O que ia acontecer? Ela ia ter o retorno desse valor que ela está ganhando todo mês aqui fazendo aplicações só ao final do investimento, que pode levar vários anos. Então, os mestres do capitalismo, que não são os mestres da economia doméstica como Nando Moura, a regra número 1 é endividai-vos, endividai-vos. E ela é a regra número 1 porque o que prima é o curto prazo. Okay? Vou dar só mais um exemplo, vocês podem ver que isso se propaga até para o Estado. Se a gente pegar a evolução do Brasil hoje, a dívida pública brasileira, o grosso é dívida interna. Não vou entrar nesse debate aqui. Mas vou pegar a dívida externa aqui, só para vocês terem uma ideia. Dívida externa líquida brasileira, né? Aqui em vermelho, a gente tem a evolução da dívida externa brasileira. A gente pode ver que só cresceu. Só que como o Brasil vendeu muita commodity em dólar, que tem royalties e tudo mais, tem uma balança comercial favorável nesses últimos 15, 20 anos, a maior parte do tempo, embora tenha caído muito, o Brasil fez crescer suas reservas internacionais, que está aqui em azul. Então isso aqui, aliás, minto, está aqui em azul, confusão da minha parte. Em azul aqui é a dívida externa bruta, em vermelho as reservas de dólar do Brasil. Então veja, o Brasil hoje tem mais reservas internacionais do que dívida externa. Por que ele não pega essas reservas internacionais e paga a dívida externa? Eu não vou entrar aqui no que deve ou não ser feito. Por que eles não fazem isso? Okay? Porque capital é dívida. Capital funciona com dívida. A tal ponto de que uma dívida vira um título de uma dívida, uma duplicata e pode circular como dinheiro. Tão louco que é. Então veja, se o Brasil usa toda a sua reserva de dólar para pagar a dívida externa, ok? O que ia acontecer? Ele ia ficar sem dívida, igual o Nando Moura propôs para vocês. Só que ele ia ficar sem dívida, ia ficar sem reserva de dólar, ia ficar sem ter dinheiro aplicado para circular e rodar no mercado internacional, enquanto essa dívida externa que ele tem, muitas delas é de longo prazo. Só para vocês terem ideia, eu tenho aqui o percentual. As reservas de dólar brasileiro não estão no cofrinho lá no Banco Central, não. A maioria tem títulos do Tesouro norte-americano. Ok? Então, eu tenho até o percentual aqui, eu só vou indicar para vocês, 93% das reservas de dólar brasileira estão investidas em títulos governamentais, 1,78% em títulos de agência, 1,63%, isso final de 2019. Estão depositados nos bancos centrais de outros países, 1,04% em fundo de índices comercializados com ações, quase 1% das reservas brasileiras estão aplicadas em ações de outras empresas. Olha que loucura. 0,86% em organismos supranacionais, 0,41% estão depositados em bancos comerciais, quaisquer, das reservas de dólares brasileiras. E por aí vai. Porque o capital funciona como dívida. E isso é porque o capital é uma insanidade. Quando a gente for estudar no nosso curso do capital, o capítulo sobre crédito, vocês vão ver o tamanho da insanidade. Mas isso acontece não é porque os caras querem que sejam assim.
É isso que essa turma que projeta um modelo de sociedade na economia de um indivíduo não consegue entender. Para isso a gente tem que entender o movimento do capital, ok? Essa é a única forma que tem de fazer com que os capitaizinhos de cada empresa individual se transformem em um único só capital social total, né? Se não fosse assim, uma empresa iria falir toda hora. Porque bastava que 1, 2 anos a coisa desse tudo errado para ela e acabou. Só que nesse fase que ela faz, ela socializa os riscos através da dívida. Ou seja, ela contrai dívidas para fazer os seus investimentos, mesmo se ela tiver caixa. Essa dívida vem de um banco que, por sua vez, é a soma das poupanças de várias outras empresas. Essa mesma razão que permite ao capital circular, fluir no interior do capitalismo, porque tudo que é planejado é individual e socialmente nada é planejado, então o sistema bancário é quem planeja dessa forma aí, ok? Com todo mundo poupando o que acumula, contraindo dívida, poupando o que acumula e contraindo dívida. E é essa mesma razão que faz com que uma crise explode, que um problema que se encontra inicialmente concentrado em um lugar espalhe numa velocidade espantosa para o mundo inteiro, porque todos os capitais do mundo estão concentrados. Então vocês que acham, o governo mundial, o capitalismo é um sistema mundial, quer você goste, quer não. Ele é um sistema mundial que não apenas consegue evitar que probleminhas localizados sejam resolvidos por esse circuito, mas façam que os grandes problemas se generalizem pelo circuito inteiro. E o conjunto da classe trabalhadora mundial é que se ferra. Estão entendendo o que é capitalismo? Eu vou criar aqui no canal ainda um tópico de mestres do capitalismo para dar para todos aqueles que são capitalistas, ok? Só que aí depois eu vou explicar para eles as contradições todas que tem dentro desse sistema e por que essa coisa do ponto de vista global nunca funciona e a maioria das pessoas sempre se ferra. E tanto isso é verdade que eles têm que ficar fazendo videozinho no YouTube para apresentar uma solução do salvador da pátria para as pessoas, porque a grande maioria delas estão ferradas. Então é isso. E aproveita aqui para fazer a propaganda do nosso curso do Capital, que é muito mais denso que esses outros vídeos que eu faço aqui, exige um esforço, uma paciência, um acompanhamento. Agora o fruto que a gente obtém disso é que a gente passa a compreender, ok? No que a gente está metido, as relações sociais, o tipo de sociedade que a gente vive. E, como as conclusões que eu tiro, a necessidade que a gente tem de transformar esse tipo de sociedade. E só a classe trabalhadora pode fazer isso. Mas isso é um outro tema, para um outro assunto, para um outro vídeo, para um outro momento. Então ficamos por aqui. Não esqueça de dar o like aí no vídeo, comentar, ok? Se inscrever no canal e ajudar a divulgar o canal Orientação Marxista. Um grande abraço.